Olá a todos, hoje sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021. Espero que todos tenham experimentado uma primeira semana bastante produtiva do ano. E conforme o meu compromisso firmado no último vídeo que eu publiquei, hoje eu vou falar um pouco sobre o processo regulatório. Bom, em verdade, se eu fosse falar de fato sobre o processo regulatório, nós teríamos que ficar aqui pelo menos numa pós-graduação. Porque esse é um assunto bastante complexo, bastante extenso, e que encontra conexões em muitos lados diferentes, né? É um assunto multidisciplinar, é um assunto multissetorial. Então eu vou falar um pouquinho do básico. Primeiro eu gostaria de falar sobre um fenômeno que é mundial. Esse fenômeno mundial qual é? É que normalmente os marcos regulatórios eles andam mais rápidos do que a lei. Então, via de regra, os parlamentos, os congressos nacionais, enfim, eles costumam andar numa velocidade bem aquém dos marcos regulatórios. E os marcos regulatórios, por sua vez, andam muito aquém da tecnologia. Então, via de regra, você tem uma tecnologia que segue numa altíssima velocidade, um marco regulatório que segue em média velocidade e uma legislação que segue numa velocidade muito lenta. É muito difícil você ter um país onde as leis reflitam exatamente a realidade de momento no que tange a produtos regulados naquele determinado país. Tá? Em direito, a gente costuma falar que a lei deveria refletir, né, a sociedade de momento. Isso não é um fato. Basta pegar as leis trabalhistas no Brasil ou o próprio Código Penal, a gente vai ver que são leis que têm aí dezenas de anos. Né? Então, não necessariamente elas refletem a realidade de momento. Assim também acontece na área regulada pela Anvisa, que é o nosso foco. Isto posto, quando eu faço, né, quando eu dou minhas aulas, eu faço minhas palestras, ou eventualmente escrevo meus artigos, eu costumo questionar quem é o profissional regulatório. Então eu acho que esse é um questionamento que o profissional regulatório deve fazer a si mesmo todos os dias quando ele vai trabalhar. Quem sou eu? Quais são as minhas virtudes? Quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos fracos? É quase uma análise SWOT individual. Né? E por que eu estou falando isso? Por exemplo, você tem empresas nas quais a área regulatória está visceralmente ligada ao departamento jurídico da empresa. Então você vai ter, via de regra, ou advogados trabalhando na área regulatória, ou você vai ter farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde trabalhando debaixo de um telhado do jurídico. O que são coisas que já não se encaixam por si só. Porque um advogado ele não é educado para fazer o que faz um profissional da saúde, e um profissional da saúde realmente não entende nada ou muito pouco do que faz um advogado. Bom, dado este fato, o ideal seria que as empresas trabalhassem com equipes multidisciplinares, ou que pelo menos trabalhassem com consultorias multidisciplinares, né? Que tivessem internamente alguém que coordene os trabalhos necessários para aquela empresa e que trabalhasse então com consultorias multidisciplinares, e aí sim você teria o melhor dos mundos. Só que tem empresas que são tão pequenas que elas não conseguem nem ter mais do que um profissional na área regulatória, e geralmente este acaba sendo o próprio responsável técnico, ou eles não têm efetivamente dinheiro para contratar uma boa consultoria externa. Então o que acaba acontecendo é que cabe ao próprio profissional regulatório suprir as suas próprias deficiências, muitas vezes através de cursos, outras vezes através de consultas na internet, enfim. Os materiais são os mais diversos. Então aqui vai a primeira dica. Se você é um profissional da saúde e você vai trabalhar na área regulatória, você tem que aprender a ler as leis, as normas e os regulamentos. A leitura que um farmacêutico, um biomédico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, enfim, um dentista, faz de uma lei é uma leitura completamente diferente do que um advogado faria dessa mesma lei. Por outro lado, se você é advogado e trabalha na área regulatória, a leitura que você vai fazer das tecnologias, das indicações de uso de um determinado produto, você pode ter toda a certeza do mundo que vai ser completamente diversa e muito aquém daquilo que faria um profissional na área da saúde. Então, na verdade, você estando em um polo ou em outro polo dessa situação que eu estou falando, você tem que buscar realmente complementar essa sua deficiência. Tá? Outra coisa. Na área regulatória, obviamente, o próprio nome já diz, a natureza da área regulatória é regular. Né? Regular o quê? Regular mercados, regular produtos, regular atividades. Né? Isso
Isso é do avanço da sociedade. Um dia eu posso falar sobre o contexto histórico do porquê as regulações apareceram. Não é essa a minha ideia agora. Mas o fato é que primeiro você precisa entender com que norma você está lidando. Qual é a natureza dessa norma? Afinal de contas, o que você vai usar para regularizar a sua empresa em termos de licenças ou autorizações de funcionamento? E aquilo que você está usando para registrar, cadastrar ou eventualmente notificar um produto é o quê? É uma lei? É um decreto? É uma norma regulatória? Essa norma regulatória ela tem que aplicabilidade. Ela tem aplicabilidade no âmbito Anvisa, Inmetro, Ministério do Trabalho, por exemplo, com os equipamentos de proteção individual, inclusive de uso na saúde. É Ministério do Meio Ambiente, que também é afeto a algumas atividades que são cobertas pela Anvisa. Enfim, o que é que você precisa usar? Qual é o arcabouço jurídico e regulatório que você vai utilizar? Então, minha sugestão, por incrível que pareça, né, é você ler antes de iniciar a sua atividade. Porque tem muita gente que, dado o volume de coisas que tem para fazer, começam a fazer os processos e chega um determinado momento em que não consegue mais desempenhar. Não consegue desempenhar porque não consegue mais entender a norma. Então, eu sugiro que vocês leiam e busquem, dentro dos próprios guias publicados pela Anvisa, ou dentro da própria internet, ou dentro do próprio contato com o órgão regulador, esclarecer as suas dúvidas antes de iniciar. Pode parecer incrível e muito básico o que eu estou falando, mas eu conheço N profissionais que nos mandam dúvidas no dia a dia, e são dúvidas que estão respondidas na própria legislação. Só que esse profissional ele não leu antes, então quando ele chega no meio do caminho, ele não consegue mais montar aquele processo, né? É como você comprar aqueles kits de aeromodelos, enfim, de miniaturas, em que você começa a fazer uma montagem, mas você não leu as instruções. Chega num dado momento, você não sabe mais para que serve cada peça, né? Então, você tem que ler antes. Você tem que ter essa tranquilidade de ter um tempo para ler isso antes, tá? A área regulatória é uma área onde você apagar incêndio geralmente resulta em problemas. Resulta em processos mal feitos que ou não serão aprovados, ou se aprovados forem, vão redundar em problemas no momento da fabricação e comercialização ou importação e comercialização dos produtos. É isso que a experiência tem nos mostrado. Então, se você não colocar a sua empresa em risco no momento do registro, você vai colocar a sua empresa em risco no momento da comercialização. Bom, vamos falar um pouquinho do processo de notificação, cadastro ou registro, tá? Primeiro, qual é o objeto desse processo? Você conhece o objeto do processo? Você conhece o produto que vai ser o objeto desse processo? Você leu o manual, você leu a instrução de uso? Ou, se você trabalha no fabricante, você conversou com a equipe de pesquisa e desenvolvimento? Você conversou com a equipe de produção para entender exatamente o que é esse produto? Qual é o princípio de funcionamento desse produto? Por exemplo, muitas empresas erram no princípio de funcionamento. O princípio de funcionamento, o que a Anvisa quer saber é, o seu princípio é mecânico, químico, os dois, uma coisa diferente. Por que é que o seu produto funciona? Ele funciona por um princípio físico, ele funciona por um princípio químico, ele funciona por uma junção dos dois. Como é que isso funciona? Por que é que isso funciona? Imagina uma bateria de carro. Por que uma bateria de carro gera energia elétrica? Ela gera energia elétrica através de uma reação química. Isso pode parecer simples. Mas, via de regra, o que a gente vê nos processos que nos trazem indeferidos é que, ao invés de colocar o princípio de ação de um produto, os profissionais acabam copiando alguma coisa que está no catálogo ou dentro da instrução de uso, que não tem nada a ver com o princípio do produto. Tem a ver com o uso do produto e não com o princípio do produto. Okay? Segundo, você precisa de alguma ajuda sobre aquilo que você está escrevendo? O profissional regulatório, na minha opinião, como qualquer outro profissional, seja de um cirurgião cardíaco, um neurocirurgião ou o melhor engenheiro calculista, astrofísico, ninguém sabe tudo. Tem duas palavras mágicas que fazem parte do caminho de um bom profissional em qualquer área. Não sei. Se você não sabe, vá buscar informação com quem sabe. Se você trabalha na fábrica, vá buscar informação com o pessoal de engenharia. Se você trabalha no importador, distribuidor, vá procurar informação com o fabricante. Não dê início a um processo de registro se você não está entendendo direito sobre aquilo que você precisa escrever. Okay? Nem sempre os manuais e as instruções de uso são tão bem escritos assim. Aliás, via de regra, são muito mal escritos, né? Segundo, você está seguindo a forma imposta pelos marcos regulatórios. Veja, os marcos regulatórios eles determinam uma estrutura específica para cada tipo de processo.
Você tem que seguir aquela estrutura, porque o teu processo vai ser analisado pela Anvisa, pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo Inmetro, seja lá por quem for, de acordo com a estrutura que eles definiram. Por isso que eles são os reguladores e a sociedade civil organizada é o agente regulado. Tá? Isso em qualquer área que você vai fazer. Terceiro, e não menos importante, um processo de registro, cadastro, regularização, seja lá o que for, ele tem alguns vieses diferentes. O primeiro deles é o viés legal. Cumpre você preencher os requisitos legais. Então, se o requisito legal diz que você tem que pagar uma taxa de R$200 para fazer determinada coisa, essa taxa de R$200 tem que, obviamente, fazer parte e instruir o teu processo. Não dá para mandar o processo sem a taxa. Se a lei fala que as folhas têm que ser numeradas, você tem que numerar todas as... Ah, mas eu fiz um determinado dossiê técnico que tem 15 mil páginas. Parabéns, você vai numerar 15 mil páginas, se assim a lei determinar. Tá? Regulatórios. Você cumpriu todos os requisitos regulatórios? Você está colocando dentro do teu dossiê técnico tudo aquilo que a regulação pede? Então, por exemplo, no caso de produtos para a saúde, vou dar um caso específico de produtos para a saúde. Aqui poderia ser medicamento, saneante, alimentos, qualquer outra coisa. Então, você desenvolveu a rotulagem de acordo com o que a legislação pede? O teu produto é de uso único, isso está indicado? Precisa descartar após o uso, isso está indicado? Se precisa descartar após o uso, a sua instrução de uso diz como fazer o descarte? Se o produto é não estéril e precisa esterilizar antes do uso, isso está escrito na tua rotulagem, na tua instrução de uso? O teu relatório técnico está completo? Ele traz o fluxograma de produção dividido por etapas? Você explicou cada uma das etapas, como é que isso deve acontecer? Então veja, um processo de registro, cadastro ou notificação, ele não é um monte de palavras jogadas ao vento e nem uma cópia fiel do manual que você recebeu do fabricante. Existem tópicos que você deve seguir, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista regulatório. Tá? Veja bem, quando você escreve, você está escrevendo para alguém que está do outro lado, vamos imaginar que seja um processo Anvisa, ok? Você está escrevendo para alguém da Anvisa que pode nunca na vida ter tido contato com um produto igual àquele que você pretende registrar hoje. E você pode estar falando na Anvisa para um farmacêutico, você pode estar falando na Anvisa para um veterinário, você pode estar falando para a Anvisa com um psicólogo, você pode estar falando na Anvisa com um biomédico, com um engenheiro, porque o que acontece na área pública, e eu particularmente sou um pouco contra isso, mas é assim que funciona. É assim que funciona no Brasil. Se você tem nível superior, por exemplo, você é biomédico, você tem nível superior, e você prestar um concurso para a Receita Federal e passar, você vira um fiscal de Receita Federal. Embora na vida você possa nunca ter tido contato com uma área específica de Receita Federal. Mas se você fez um cursinho e passou no concurso, você recebe a estrelinha de xerife. Isso acontece na Anvisa, isso acontece em todos os lugares. Então você pode estar jogando na mão de um profissional dentro da Anvisa um processo do qual ele nunca ouviu falar. Então é inteligente da sua parte que você monte o processo levando esse profissional que vai fazer a análise para onde você quer que ele vá. Eu não estou dizendo com isso que você deva colocar informações furadas, omitir, suprimir ou colocar inverdades dentro do teu processo, até porque isso é crime federal, só para informar. Quem suprime informação ou coloca informação falsa num processo está incorrendo num crime federal passível de prisão e tudo mais. Então não façam isso. O que eu estou falando é assim. Quando você escreve para um juiz, por exemplo, na área jurídica, a gente coloca um determinado racional, que a gente quer que o juiz entenda de onde sai aquilo e para onde vai aquilo. Tá? Outro aspecto na área regulatória é que o seu processo tem que educar quem está do outro lado. Porque, como eu disse, a pessoa que está do outro lado, ela pode nunca ter ouvido falar no teu produto. Ela pode nunca ter visto um produto igual ao seu na vida. Né? Então você tem que educar essa pessoa que está do outro lado. Eu tenho um professor de Direito Civil, ele é um civilista, aliás, bastante conhecido, professor Bunazar, e ele tem uma expressão que ele usa que eu acho fantástica. Não se preocupem em repetir palavras. Se preocupem em deixar clara a ideia que você está expressando. Então, se você tiver que repetir o nome do teu produto
50 vezes num processo, repita o nome do seu produto 50 vezes no processo. Tem que ficar claro para a pessoa do outro lado o que é uma coisa e o que é outra coisa. Por exemplo, se você está registrando um software médico que tem determinadas características, e esse software ele pode interagir, por exemplo, com glicosímetro, ou um esfigmomanômetro digital, ou algum outro tipo de equipamento, você tem que deixar claro que este software não é este equipamento, e que este software não faz parte do equipamento. Ou que esse software faz sim parte desse equipamento, e que tudo isso junto vai virar um sistema. Então você tem que educar a pessoa que está do outro lado fazendo a leitura do teu processo. Lembra sempre que ninguém é dono da verdade, nem aqueles que estão na Anvisa eventualmente analisando centenas de processos por ano. Você pode estar falando de uma tecnologia absolutamente nova, e isso hoje em dia é super comum, né? Alguém já disse que a humanidade gerou mais tecnologia nos últimos 50 anos do que nós geramos desde que o homem apareceu até os últimos 50 anos. Então a tecnologia ela cresce em progressão geométrica, então todo dia nós vamos ter coisa nova. O pessoal da Anvisa não é obrigado a conhecer aquilo que você está registrando. Você sim é obrigado a educar e instruir a pessoa que está do outro lado para que você atinja os seus próprios objetivos. Há uma inteligência por trás disso. Bom, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu vou voltar no tema de registros mais para frente, em outros vídeos, eventualmente mais curtos. Eu tentei fazer isso o mais curto possível, mas ainda assim já são quase 18 minutos de vídeo. Eu sei que isso para a internet é um vídeo longo, mas eu acho que vale como um guia bastante importante, tanto para os profissionais que estão aí se iniciando, quanto para aqueles profissionais mais experientes e, eventualmente, para advogados que façam, de alguma forma, uma interface com a parte regulatória, mas que nem sempre tem esse nível de informações que a gente está passando aqui hoje. Desejo a todos muito sucesso, vamos nos cuidando e até logo mais. Um abraço a todos.